Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Galera, vamos começar agora um novo assunto maravilhoso e fantástico, uma nova área da biologia, chamada de taxonomia. O termo taxonomia, classificação, dar nomes, beleza? Então na taxonomia a gente vai estudar justamente isso aqui, ó, as regras de nomenclatura. Como assim, Bill? Para pensar. Eu preciso entender que todos os seres vivos devem ser classificados. Você não tem nome? Não é Alfredo, não é Jéssica. Quem batizou você? Não foi seu pai? Não, Alfredo e Jéssica fui eu. Para pensar, todo mundo não tem um nome? Agora para pensar comigo aqui e pensa assim, peraí, o meu nome é Alfredo, o dela é Jéssica. Não vai se repetir. Já parou para pensar que você que tem o mesmo nome que outra pessoa não é igual? Já parou para pensar que confusão seria se eu tivesse o mesmo nome para coisas diferentes? Então era necessário que houvesse uma regra, uma forma de classificar todo mundo de uma forma padrão. Então, um carinha chamado de Linné promove, o Linneu, né? Ele promove a organização, ele cria um padrão. Então, como foi que esse cara promoveu isso? Ó, esse carinha aqui cria uma regra. Primeira coisa que eu tenho que saber, primeiro item, que você não pode esquecer, o nome deve ser escrito em latim. Bill, por que latim? Porque é uma língua morta. Como assim morta? Quer dizer que ela não vai sofrer variação. Então, ou eu escrevo ele em latim ou latinizado. O que quer dizer latinizado? Eu latinizei esse nome, você deve ter ouvir, a gente vai falar muito usando esse exemplo, por exemplo, o Trypanosoma cruzi. O cruzi é de Oswaldo Cruz, a gente vai falar sobre isso, mas esse cruzi está sendo latinizado. Beleza isso? Tranquilo? Segunda regra aqui pra gente. Segunda regra. A inicial é maiúscula e o resto minúscula. Como assim, Bill? Quer dizer então que a primeira letra deve ser maiúscula, o resto tudo minúscula, beleza? Outra coisa, quanto à espécie, o nome ele é binominal. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse cara aqui, a espécie, sempre vai ter o quê? Dois nomes. Então tem que ser sempre dois nomes. Por exemplo, Homo sapiens. O termo Homo sapiens representa a espécie. Beleza isso? Tranquilo então? Homo sapiens. Um exemplo. Outra regrazinha pra gente aqui. O nome deve ser destacado no texto. Como assim, Bill? Destacado no texto. Ou ele tem que vir itálico, negrito, sublinhado, beleza? Tem que estar diferente do restante do texto, beleza isso? Tranquilo? Então, outra coisinha que é importante a gente ter aqui em mente, se eu pegar um exemplo, ó, um exemplozinho aqui, ó, Trypanosoma cruzi, foi? Trypanosoma cruzi, tá ali, esse exemplo, você tá vendo aqui, eu coloquei ele meio itálico, mas só para fazer aqui, ó, segurança, sublinha. Foi? Uma coisa que é interessante você saber é que este carinha aqui, ó, o Czinho, ele é facultativo. Eu posso colocar ele em maiúsculo também. Por quê? Desde que seja uma homenagem. Por exemplo, você sabe que o Cruz aqui é uma homenagem a Oswaldo Cruz. Então, eu poderia colocar esse cruzi assim, ó. Não está errado. Foi? Não está errado colocar ele com C maiúsculo, beleza? Bill, Oswaldo Cruz eu sei, o Trypanosoma cruzi é fácil, eu consigo entender. Eu lembro da história. Agora, e se fosse um cara que eu nunca ouvi falar? Se fosse um carinha totalmente estranho a mim, sei lá, um carinha lá na Alemanha que descobriu uma parada e eu não conheço o cara. Se foi dessa forma,
existe ou tem que existir uma referência a ele no texto, como por exemplo no enunciado da questão. Por exemplo, imagina que tem lá, durante suas pesquisas, um cientista chamado de Rutherford Farway, ele descobriu uma estrutura, um novo animal, e este foi classificado, não sei o que, esse classe é Farway. Opa, Farway. Então tu já sabe que esta relação existe. Então Farway do nome do animal é uma homenagem ao descobridor. Fechado isso? Tranquilo? Uma outra coisa que é importante você saber é que existem o que a gente chama de filogenia. Só um parênteses aqui, ó, uma OBS, a filogenia. Importantíssimo você saber disso aqui. Como assim, Bibi, a filogenia? Eu vou organizar os seres vivos em grupos. Como são esses grupos? A gente divide esse carinha assim, ó. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Você deve lembrar essa organização. O reino, ele é formado por vários filos, que é formado por várias classes, e assim sucessivamente. Então quer dizer que a espécie faz parte de um gênero, que faz parte de uma família, faz parte de uma ordem, assim vai embora. Foi? Tranquilo? Para você não esquecer mais nunca essa ordem, você vai falar aqui, ó. Ré, fi, có, fá, gê. Foi? Acho que todo mundo já ouviu falar disso aí. Beleza? Reficofage. Reficofage. O que é esse reficofage? Ó, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Agora, o que é que eu quero que você saiba? Normalmente, as questões trabalham assim, ó. Ele pode perguntar, indivíduos de uma mesma família pertencem ao mesmo gênero? Indivíduos de uma mesma ordem pertencem à mesma classe? Indivíduos de uma mesma espécie pertencem a... Nananana. Aí eu quero que você seja malicioso. Eu vou te ensinar uma malícia. Como assim, Bilbil? Se a relação for de um nível acima em relação a um nível abaixo, a relação ela é não obrigatória. Como assim? Olha para cá, presta atenção na parada. Como assim? Para pensar. Extremiza. Indivíduos de um mesmo reino pertencem à mesma espécie? Não. Por exemplo, indivíduos do reino animal são todos da mesma espécie? Não. Foi? Então a relação ela é não obrigatória, mas pode ser. Fechado? Agora, se eu relacionar isso aqui de baixo para cima, como por exemplo, indivíduos de uma mesma família pertencem ao mesmo filo, indivíduos de uma mesma ordem pertencem à mesma classe. Se for de baixo para cima, aí beleza. A relação ela vai ser o quê? Obrigatória. Por quê? Se eu tenho indivíduos de uma mesma ordem, obrigatoriamente são da mesma classe. Extremiza novamente. Se eles são da mesma espécie, obrigatoriamente eles são do mesmo reino. Então, ó, a relação aqui ela é obrigatória. Foi ou não foi? Beleza isso? Tranquilo? Por que eu estou falando isso? Porque a partir de agora a gente vai começar a complicar um pouco mais. Que isso, Bíblia, já tem muita regra, calma, eu sei. Mas olha o que eu quero que você entenda. Com o avanço do conhecimento, a gente veio estudando mais, descobrindo cada vez mais coisas. Isso aqui se tornou pouco, não é? Se a gente parar para pensar lá em Aristóteles, ele dividiu em 3 grupos, 3 reinos. Quais são os 3 reinos que ele dividiu lá? Animal, vegetal e mineral. Hoje a gente já tem outros reinos, né? Por exemplo, animal, vegetal, protista, monera, fungi. Deu para entender a parada? Então, e cada um se subdividindo. Então é interessante que você saiba que cada vez mais que o tempo vai avançando, eu vou aumentando o grau de complexidade, eu vou conhecendo mais coisas e, obviamente, eu preciso cada vez mais aumentar o leque de conhecimento, ou a classificação também vai aumentar. É aí que surgem o que a gente chama de subespécie, superespécie, subgênero, supergênero, e assim vai embora. O que é que isso muda na nomenclatura? A nomenclatura agora, se eu for dar um nome completo, por exemplo, meu nome, José Carlos Dias Júnior, são 4 nomes. Bilbil não é Bilbil, não, aprendeu agora, Alfredão. José Carlos Dias Júnior. Então eu vou colocar aqui meu nome, ó.
4 nomes, né? Assim, ó. Foi? Beleza? Então, o primeiro nome aqui, ó, sempre representa o gênero. O segundo nome representa aqui o que a gente vai chamar de subgênero. O terceiro, o que a gente chama de epípeto específico, a gente vai falar sobre isso já já. E aqui a subespécie. Note que esse carinha aqui vem sempre entre parênteses. Então, peraí, presta atenção. Gênero é o primeiro nome, sempre. O segundo, se existir um segundo nome, entre parênteses, ele vai ser o subgênero. E se não tiver, só tiver os outros dois, a gente vai ter aqui o epípeto específico e a subespécie. O que é o epípeto específico? É o termo que designa a espécie. Por exemplo, se a gente é do gênero Homo, né? Nós somos Homo. Só que existem vários tipos de Homo. Homo sapiens, Homo habilis, Homo erectus. Foi? Esse segundo nome não é só dois. Homo sapiens, então o primeiro gênero, o segundo epípeto específico. Se ele tiver três nomes, e esse terceiro vier entre parênteses, ou do meio vier entre parênteses, subgênero. Se ele tiver 3 nomes e não tiver ninguém entre parênteses, epípeto específico e subespécie. Foi? Então entenda que o epípeto específico é o termo que designa a espécie, ou que vai diferenciar a espécie. No nosso caso, vamos ser bem específicos, Homo sapiens sapiens. São 3 nomes. Homo sapiens sapiens. Não existe parênteses. Então, este primeiro nome, Homo, é o quê? Gênero. O primeiro sapiens, epípeto específico. E o segundo sapiens? Muito bem, subespécie. Foi ou não foi? Volta para o meu nome. José Carlos Dias Júnior. José seria o quê? Muito bem, o gênero. O Carlos, para ter 4 nomes, deveria ter o quê? 4 nomes, deveria ter o quê? Parênteses. Foi ou não foi? Então, Carlos seria o quê? Muito bem, subgênero. Dias seria o quê? Muito bem, Dias, não é Gias, não, Dias, não, é Dias, D-I-A-S. Foi? O Dias é o quê? Epípeto específico e o Júnior seria a subespécie. Foi ou não foi? Todo mundo entende isso? Então, olha para cá. Trypanosoma cruzi. O que seria isso? Perfeito. Gênero. E aqui? Epípeto específico. Fácil ou difícil até aí? Tranquilão? Beleza? Só cuidado com uma coisa, galera. Essas regrazinhas de nomenclatura que a gente acabou de falar aqui são importantíssimas para diferenciar esses nomes das espécies. Uma outra dica: se eu quiser homenagear o carinha, como eu já falei, bota o nome dele, ou o nome, ou o latinizado. E se eu quiser colocar a data que ele descobriu, é no final do nome, e lá no final eu coloco também, entre parênteses, essa data. Fechou? Tranquilo? Agora nós vamos falar sobre conceitos básicos de saúde. Alguns termos que são importantíssimos para a gente dar continuidade às próximas aulas. A primeira coisa que tem que saber é o que é saúde. Saúde nada mais é do que o bem-estar emocional, social, fisiológico de um indivíduo. Então existe um conjunto de estruturas ou um conjunto de fatores que vão interferir na tua saúde. Você está bem de saúde não quer dizer só a tua fisiologia está funcionando bem, não. Beleza? Eu preciso que todo um conjunto. Agora você já parou para pensar, né? Se realmente você está bem, muito às vezes, mentalmente a gente não está bem. Não é assim? Mas aqui a gente não quer perder a cabeça. Foi? Beleza? Então, saúde envolve tudo isso. Então, qualquer distúrbio, qualquer alteração nesse padrão de saúde, a gente vai chamar de doença. Beleza? E essas doenças, elas podem ser classificadas de algumas formas. Eu vou citar 3 aqui que são as mais utilizadas. Primeira coisa, ela pode ser genética. Essa genética também chamada de hereditária. Por quê? Raciocina. Quer dizer que isso aqui é transferido de um para o outro. Beleza? Logicamente, isso aqui corresponde ao quê? A uma alteração ou modificação no
padrão genético da espécie. Foi ou não foi? Por exemplo, algumas síndromes. Então, são exemplos de alterações genéticas. E observe que quando ela é genética, ela sim será transferida para os seus descendentes. Como, por exemplo, hemofilia, daltonismo. Foi? Beleza isso? Agora, a congênita, esse carinha aqui, ó, se desenvolve no indivíduo durante a gestação, o que a gente vai chamar de vida uterina. Ele adquiriu quando ele estava lá na barriga da mamãe. Beleza isso? Tranquilo? Então, por exemplo, a rubéola, né, o indivíduo adquiriu ele enquanto ainda estava na barriga da mãe. Fechado, galera? E a outra que é adquirida, essa aqui se desenvolve ao longo da vida. São as doenças que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Uma gripezinha, um sarampo, coqueluche, catapora, fechado? São as adquiridas. Agora, eu posso classificar as doenças também quanto ao número de casos. Por exemplo, a gente fala muito sobre dengue, não é? Ano a ano a gente vem falando, trabalhando, desenvolvendo aí mecanismos e investindo na educação da população, que é o principal responsável por controlar isso, beleza? A melhor forma de controlar essa doença é por conscientização da população. E eu tenho certeza que você conhece alguns dos conceitos aí, ou das atitudes importantes para evitar adquirir a dengue. Muitas delas culminam com o quê? Com evitar água parada, beleza? Porque é o local onde o vetor, a gente vai falar disso já já, se desenvolve ou coloca seus ovos e tem o seu início de desenvolvimento, beleza? Mas falando do número de casos, os números de casos, a gente pode ter aqui o surto, ela pode ser classificada como surto. O que é o surto? É quando ocorre um aumento repentino do número de casos da doença na população. Como assim? De repente aconteceu aquilo ali. Ah, é um surto. Aumentei o número de casos, de repente, em um determinado momento, naquela população. Foi ou não foi? Cuidado para não confundir com epidemia. Epidemia é quando a doença ocorre com um número de casos esperados em uma população. Como assim, Bill? Para pensar, todo ano tem casos de dengue, sim ou não? Então, as organizações de saúde do estado, da cidade, que estejam acompanhando aquela doença, eles esperam, poxa, esse ano eu quero reduzir, mas vamos supor aí que na minha população eu quero espero um número de casos aí de 100 mil habitantes contaminados. Beleza isso? Então, quando aquilo ali é esperado, poxa, chegou nesse número, pô, era o que eu esperava, eu estava preparado, teoricamente eu estava preparado para isso, eu esperava isso. Então, epidemia. Foi? Tranquilo? Lembrando que a epidemia atinge uma proporção maior do que o surto, não é? A epidemia vai abranger uma área muito maior. Eu espero um número de casos relativo aí, né? Eu vou analisar uma região aí, algumas cidades. Então, é uma epidemia. Foi? E a pandemia? Ocorre com proporções mundiais. Como assim, Bill? O número de casos é altíssimo, né? Aqui, ó, alto número de casos. E isso vai ser regulamentado pelas organizações mundiais, né? Ou esses caras vão se agrupar, essa parada aí está acometendo o planeta inteiro, muita gente sendo acometida por essa doença, então vamos precaver isso aí de alguma forma. Então, pandemia, beleza? E esse cara aqui tem uma proporção muito maior. Agora, endemia. Endemia, ao pé da letra, a gente não bota nem número de casos, beleza? A gente relaciona aqui uma doença característica de uma região. Como assim, Bill? Por exemplo, a febre amarela,
Por exemplo, tinha uma época em Recife que a filariose era endêmica, existia um local lá que acontecia sempre esses casos, mas foi erradicado. Então, assim, endemia quando ela é característica de um local. A malária, então, são doenças características de uma determinada região. Fechado isso? Tranquilo? Agora eu quero que você anote e observe as imagens que a gente vai colocar aqui, beleza? Primeira coisa, vetor. O que é um vetor? Vetor é o organismo que transmite a doença. Por exemplo, a gente tem lá o vetor da dengue. Quem é o vetor da dengue? É o mosquito. O mosquito, ele não causa a doença, ele transmite a doença. Beleza? Então, o mosquito é o vetor. Vetor é quem transmite a doença. Segundo, eu quero que você lembre de agente etiológico. Agente etiológico é o causador da doença. É um vírus, é uma bactéria, é um fungo, é um protozoário. Deu para entender a parada? É o causador da doença. Outro que eu quero que você saiba é o hospedeiro. O hospedeiro é quem armazena, ou quem contém o agente etiológico em uma das fases de vida. E a gente pode analisar esse hospedeiro como hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário. O hospedeiro definitivo é aquele que abriga o agente etiológico na fase adulta, que realiza a reprodução sexuada, beleza? Enquanto que o hospedeiro intermediário é aquele que abriga o agente etiológico na fase larval, ou na fase de larva, reproduzindo-se na forma assexuada. Um caso que a gente pode observar, de fato, aí, o hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário, é aquele caso clássico, né? Onde a gente observa o caramujo e o homem da esquistossomose, beleza? A esquistossomose, ela se divide em dois ciclos, duas fases, né? A gente vai ter lá com o caramujo sendo o hospedeiro intermediário, porque nele se desenvolve a larva. E o homem sendo o hospedeiro definitivo, beleza? Tranquilo isso? Então não esquece desses nomezinhos aí, importantíssimo pra gente. Valeu, galera, beleza? Agora, corre pro material, pega esse material, dá uma lida nele e cai dentro das questões. Estou adorando esse desenvolvimento de vocês e esse seu feedback. Conta comigo e a gente vai arrebentar, não perca a cabeça.